Glória a Deus, meus irmãos. Está aí então o convite. Você que sentiu no coração essa chama, você que tem essa chama, né, pela oração, pelo louvor, pelo fogo do céu, você está convidado. Dia 23 de outubro tem uma grande vigília missionária ali na comunidade da Vista Alegre. Que Deus abençoe. Pena que nós não vamos poder estar aí, mas vai ser bênção de Deus, com certeza, em nome de Jesus. Nossa irmã Regina Vargas, muito bom dia, paz do Senhor. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós vamos aqui para a palavra de Deus, meus irmãos, que está registrada na Epístola de Paulo à igreja que está em Roma, no capítulo número 8, a partir do verso 18. Esse dia, você já tem visto nos louvores, estamos falando sobre lutarmos, né, vencermos, perseverarmos diante das lutas, das batalhas, diante das dificuldades. E com certeza Deus quer ministrar o nosso coração. Me perdoe aqui se a voz falhar um pouquinho de vez em quando, já estamos aí falando bastante hoje, já estou aí há umas 3 horas falando, primeiro com Deus, pela manhã cedinho, de madrugada, e depois na live pela manhã, falando nisso, meus irmãos, está sendo uma bênção. Toda manhã, 7h30, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Que coisa linda, irmãos. Temos visto ali irmãos sendo abençoados, sendo ministrados, e nós nos alegramos pela grande e maravilhosa graça que o Senhor Deus nos tem dado de estarmos ali nesse tempo precioso com os irmãos, podendo levar sempre um devocional diário ao coração dos nossos irmãos, ao nosso coração primeiro, né? E depois ao coração dos irmãos. Então fica aí o convite, 7h30 da manhã, toda manhã, live no Facebook e também pela rádio web chamamissionaria.com. Agora está sendo retransmitido pela rádio web chamamissionaria.com e também pela Serb Web Rádio TV.com aqui de Blumenau, Santa Catarina. Deus abençoe nossos irmãos, em nome de Jesus. Tem aqui o texto nos dito assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas estas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja Deus. Bem-vinda a nossa querida irmã e cunhada Isolde Wild. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Deus venha ser louvado na vossa vida também. Nossa irmã Terezinha Leal, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida deste casal abençoado. Muito obrigado, minha querida irmã. Que Deus abençoe prosperamente as vossas vidas e a sua família. É uma alegria tê-la conosco e uma grande honra. Queridos irmãos, aqui lida esta palavra que Paulo nos traz aqui na carta aos Romanos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente
não se podem comparar, ou não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus irmãos, nós até hoje somente ouvimos falar sobre o céu. Temos noção, teoricamente, imaginamos em nossa mente o que realmente é o céu. Mas, apesar de nós termos alguns relatos de irmãos que passaram pelo arrebatamento espiritual e foram levados a uma dimensão nos altos céus, não sabemos exatamente aonde, nem ela não sabe aonde exatamente estava, mas os relatos nos mostram quão glorioso é o céu. E o apóstolo Paulo vai dizer também que ele não fala que foi ele, mas entendemos que foi a sua própria experiência, pois ele diz: eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, tão maravilhosas, que são impossíveis de ser traduzidas aqui em outras palavras. Ele diz que não tem como contar. Então, meus queridos, realmente, o que realmente o céu nos reserva é uma grande e maravilhosa surpresa. Nossa mente é tão limitada, tão pequena, ela é tão incapaz, perto da riqueza, da glória que nos está reservada, que nós somos incapazes, completamente incapazes de imaginar ou de realmente ter uma noção exata do que significa esta eternidade no céu. Nós não sabemos, irmãos, o que realmente nós estamos correndo o risco de perder se nós não perseverarmos na palavra e na vontade do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele nos traz na sua palavra as promessas de uma vida de plenitude. E se você tiver um tempinho, a hora que você puder, dá uma corridinha lá no comecinho da Bíblia e você leia os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Leia os 3 primeiros capítulos. Ali você vai ter uma noção um pouquinho melhor do que é realmente o céu. Este céu que já estava aqui de alguma forma presente na terra antes da rebelião de Adão e Eva, da desobediência, da sua queda no Éden. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 3:8 que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Meus irmãos, será que nós podemos ter noção de quão lindo era aquele lugar que hoje está lá, era um deserto? 2 dos rios que faziam parte daquele complexo naquela época já se secaram. A esterilidade tomou conta daquela terra em função da desobediência, desta rebelião que foi ali instaurada por Adão e Eva, no momento em que desobedeceram ao decreto de Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele fala aqui porque ele teve esta experiência. Ele viu parte da glória, não sabemos exatamente o que ele viu, do que ele presenciou, do que ele conviveu ali nesta visão. Ele menciona que ele não sabe se foi no corpo, fora do corpo. Ele não tem como explicar. Ele só sabe o que ele viu, que são coisas tão extraordinárias, tão lindas, tão maravilhosas, que não há como ele descrevê-las com palavras humanas. E esta é, meus irmãos, a realidade da nossa vida. Não existem em todo o nosso vasto vocabulário palavras, adjetivos que consigam
realmente trazer uma performance real do que significa a eternidade. E tem, eu não me recordo agora o nome, mas um dos grandes pregadores do século passado, ele dizia assim: se nós crentes tivéssemos a oportunidade de entrarmos e ficarmos por 5 minutos na eternidade, se cada um de nós tivesse esta oportunidade, nós faríamos tudo muito diferente do que fazemos. Nós oraríamos horas e horas por dia, nós jejuaríamos horas e dias, nós falaríamos do amor de Jesus para tantas pessoas quantas nós pudéssemos ter a oportunidade de alcançar em toda a nossa vida aqui na terra. Nós viveríamos 24 horas por dia em função de anunciar o reino de Deus e de adorar e servir a Deus. Isso, meus irmãos, se tivéssemos 5 minutinhos de privilégio e oportunidade de conviver na eternidade. Então, meus queridos, nós de fato não sabemos como é o céu, mas eu sei. O apóstolo Paulo também vai dizer que ele combateu o bom combate. Quando ele estava prestes a ser executado ali na prisão em Roma, ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, e desde agora me está reservada a coroa da justiça, que me será dada naquele dia, e a tantos quantos amarem a sua vinda. Aleluia! Então Paulo, ele, quando escreve aqui, meus irmãos, ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, o nosso coração, ele tem que ter esta expectativa todos os dias. Quando acordamos pela manhã, precisamos levantar as nossas mãos aos céus e agradecer ao Deus pelo privilégio que Ele nos dá de vivermos mais um dia na terra, de estarmos mais uma vez na condição de adorar o seu nome e de alguma maneira, pela nossa vida, pelo nosso viver, poder glorificar o nome do Senhor e manifestar com a nossa forma de viver, com o nosso estilo de vida, essa expectativa que nós nutrimos de morar na eternidade, de ter esta revelação gloriosa, extraordinária da eternidade, no dia em que nós formos tirados desta terra. E nós cremos, meus queridos irmãos, que muito em breve, tudo isto que vivemos hoje irá passar. Nós sabemos que as Escrituras estão se cumprindo, as profecias do Antigo Testamento relacionadas ao futuro, elas estão praticamente todas elas cumpridas. Nós vamos ver um dos últimos profetas apocalípticos, que é o profeta Daniel, que vai nos dizer que nos últimos tempos, 2 coisas nós haveríamos de viver, e nossa geração está vivendo exatamente esta profecia. A primeira delas, ele diz que a ciência haveria de se multiplicar. E exatamente na minha geração, eu estou hoje com 60 anos de idade, eu vi a ciência se multiplicar de uma forma extraordinária. Eu vivi lá no tempo, onde tudo se fazia com animal, com enxada na lavoura. E hoje eu estou vivendo um tempo onde as máquinas agrícolas são guiadas por satélite, por GPS. Vemos máquinas que têm uma capacidade extraordinária, tanto de qualidade, de quantidade, quanto de qualidade de produção. Praticamente não precisam mais nem que o homem se assente ali e dirija. O homem só programa e ela faz tudo sozinha. Eu que me criei atrás de um arado de boi, lavrando as terras com meu pai, quebrando milho com a mão do pé, carregando na carroça, levando para casa,
jogando dentro de uma trilhadeira, para dali depois tirar dali, levar para o quebrador de milho para moer, para depois cozinhar uma lavagem para dar para os porcos. Então, irmãos, olha só o trabalho que a gente tinha naquele tempo. Hoje as granjas de suínos, os caminhões encostam com a ração prontinha, já misturada. E ninguém põe a mão, ela entra dentro de um silo que é levado por si só, programado ali já, tantas gramas para cada porco. Então, irmãos, olha só a diferença. E isso, irmãos, eu estou falando porque eu vivi na área rural, me criei no meio agrícola, e com criação de animais. Mas vamos agora falar aqui dessa linda e maravilhosa graça que o Senhor nos concede, desta internet, desta obra gloriosa que Deus concedeu sabedoria aos homens para criar, para podermos levar a mensagem de Deus a todo o universo que conhecemos, a todo este mundo, a todo o planeta, em qualquer lugar da terra hoje. Se alguém for meu amigo no Facebook, pode estar conectado conosco e participando desse trabalho. A ciência se multiplicou na área da medicina, da tecnologia, enfim, em tantas coisas, irmãos. Hoje estamos vivendo esse tempo. Mas também diz o profeta Daniel que nos últimos tempos os homens correriam de um lado para o outro. É a segunda profecia para o futuro que nós estamos vivendo. Hoje as pessoas estão correndo. As 24 horas por dia parece que já não chegam mais para conseguir fazer tudo que está proposto a fazer. E deveria ser o contrário, porque no meu tempo fazíamos tudo de forma manual e braçal, dependendo quase que unicamente da nossa condição física. Nós produzíamos tanto quanto o nosso corpo suportava produzir naquele dia. E hoje que a máquina faz tudo isso, as pessoas têm menos tempo, primeiro, para si mesmas, tem menos tempo para a família, tem menos tempo, muito menos tempo para Deus, e tem muito menos tempo para poder curtir um lazer ou alguma coisa. Está se cumprindo esta palavra, que muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicaria naqueles dias. Então, meus irmãos, nós vamos vendo as profecias se cumprindo, nós vamos vendo a palavra de Deus se cumprindo na íntegra, e nada daquilo que está escrito. O Senhor Jesus vai nos dizer em Mateus, se não me engano, capítulo 24, deixa eu achar aqui, ele vai dizer assim, meus irmãos, 24 e 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que é a Escritura, o que é a palavra de Deus, o que ela sempre nos alertou desde o princípio, as profecias, os princípios, os preceitos, tudo vai se cumprir, nada cairá por terra, nem um tio cairá da lei, diz o Senhor Jesus Cristo. Tudo irá se cumprir. Então, meus irmãos, nós estamos passando por um tempo de uma prova extremamente árdua. Estamos sendo provados, mas também esta Escritura vai dizer que nós vamos ser provados como ouro no fogo. Também vai nos dizer a Escritura que as nossas obras serão provadas pelo fogo. E algumas obras serão descobertas como sendo de ouro. Outras serão descobertas que eram de prata. Outras será descobertas que serão como ferro. Outras ainda serão descobertas que eram de madeira. E tem algumas, infelizmente, que eram de palha. O que significa, meus irmãos? Que se eu for considerado, a minha obra for considerada como ouro, eu vou passar pelo fogo uma vez, duas vezes, 7 vezes. E pela 7ª vez, quando eu passar pela 7ª vez por este fogo, eu vou estar tão puro, tão limpo, que eu já vou estar na glória com o Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Porque o ouro, para ser 100% puro, ele passa 7 processos de purificação pelo fogo.
Aleluia. E ele não se perde. Quanto mais ele é aquecido, mais puro ele fica, mais valioso ele fica. Aleluia. Mais brilhoso, mais precioso para o trabalho, para a obra e para a produção de tudo aquilo que ele serve. Então, meus queridos, que a nossa vida, que as nossas obras, enquanto nós estamos neste mundo, sejam como ouro, sejam achadas por Deus como ouro. Que no momento da prova, nós venhamos glorificar a Deus, e venhamos entender que a luta que estamos passando, que esta prova que nós estamos passando nesse tempo é momentânea, é passageira, e que muito em breve a glória de Deus haverá de se manifestar, e nós experimentaremos algo sobrenatural, algo tremendo, algo glorioso, algo que nós não temos ainda noção do que nos está reservado. Falei um pouquinho aqui antes, no começo, Jó, quando ele chega no final da sua prova, e podemos concordar, irmãos, que Jó realmente passou pelo fogo. Jó passou pela prova de fogo, que talvez nenhum de nós suportaria esse batismo de fogo que Jó passou. Mas quando chega no final desta prova dele, ele chega a uma conclusão extraordinária. Ele diz: eu te conhecia. Ele diz para Deus, ele se lamenta diante de Deus por um só motivo. Ele não se lamenta pela prova, não se lamenta pelas perdas, não se lamenta pela perda dos seus filhos, não se lamenta pela perda da sua saúde, não se lamenta pela perda da sua honra, da sua dignidade perante a sociedade, não se lamenta pelo desprezo que ele foi alvo. Ele se lamenta, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar. Isso soa como um lamento. Ele está se lamentando porque antes ele achava que conhecia Deus, mas aí ele conclui dizendo: mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Porque, irmãos, quando nós somos purificados por este fogo, quando nós passamos por este fogo de prova, nós somos purificados. É Deus nos purificando, é Deus nos moldando, é Deus nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor, é Deus preparando o nosso coração para que Ele venha derramar dentro dele, sobre nós, as suas bênçãos, as suas promessas se cumpram e se manifeste aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Por isso que ele conclui aqui esse texto falando no versículo 28 que lemos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia, aleluia. Então, meus queridos, tudo coopera. A prova, a luta, eu não estou menosprezando e não estou desdenhando a luta que você está enfrentando. E talvez alguém esteja me ouvindo, ou irá ouvir ainda esta mensagem, esteja num leito de UTI, ou esteja com seu casamento prestes a ruir, ou tenha um filho, um jovem, adolescente, na sua casa, envolvido de uma forma terrível nas drogas, ou esteja endividado, que não sabe mais para onde se voltar para encontrar solução para a sua vida. Mas uma coisa eu posso te dizer: quando Davi estava ali fugindo de Saul, e Davi já tinha uma promessa, já tinha recebido a unção do profeta Samuel como rei sobre Israel. Davi já tinha sido separado por Deus, escolhido por Deus, eleito por Deus. Talvez você possa imaginar Davi, irmãos. Davi podia ter dito para Deus: eu estava muito bem lá no deserto cuidando das minhas ovelhas. Por que o Senhor me tira dali, aonde eu tinha força para matar o urso, o leão? Aonde eu estava ali tranquilo, tocando minha harpa, sentado numa pedra, enquanto as ovelhas pastavam, adorando o Senhor? Por que o Senhor me tira dali e me traz para esta situação tão difícil? Mas você não vê Davi falando isso. Você não vê Davi falando,
se lamentando, murmurando contra o Senhor. Você vê Davi fugindo para não ser morto de um rei, de um homem que ele havia ajudado, que ele havia livrado de uma grande e vergonhosa derrota dos filisteus. Um homem que ele tocava sua harpa, ele era liberto dos espíritos malignos que tomavam o coração dele. Um homem que ele considerava como pai para ele, que ele honrava de todas as maneiras, que tentou várias vezes matá-lo. E perseguiu Davi enquanto tinha vida dentro de si. Então, irmãos, Davi poderia ter murmurado, poderia ter feito tantas coisas, mas ele perseverou. Mesmo que teve que fugir para não morrer, teve que se esconder para não morrer. Mas junto com Davi, meus irmãos, aqui que eu quero chegar nesse momento. Junto com Davi, se reuniram muitos homens, que correram para junto de Davi. E Davi podia dizer: Deus, já que o Senhor me deixou nessa situação, agora me manda aqui homens, né, bons, homens que tenham dinheiro para mim comprar armamento, tenham dinheiro para mim comprar mantimento, tenham recursos para me ajudar, me sustentar, e que tenham capacidade de me defender. Não, irmãos, os homens que correram para junto de Davi, eram todos eles endividados, angustiados, deprimidos, que estavam fugindo de si mesmos, da situação, da circunstância, para não morrer, e porque não tinham mais nenhum lugar para ir. E sabe o que Deus faz, meus irmãos? Desses homens, Deus fez um grande e temível exército. Os homens mais valentes da história bíblica estavam justamente nesse grupo de homens. Os 33 homens mais valentes que a Bíblia descreve foram tirados de dentro desses homens, angustiados, amargurados de espírito e endividados, que não tinham mais para onde correr, não tinham mais para onde ir. Deus permitiu que eles passassem pela prova de fogo, junto com Davi. E eles, quando Davi assumiu o seu lugar, que ele era já prometido por Deus, ali então, eles, junto com Davi, passaram a governar todo o reino de Israel. A angústia, a amargura, as dívidas, tudo desapareceu. E eles tinham um lugar de honra, de destaque, e estão seus nomes registrados na Bíblia Sagrada, que será pregado, esses nomes serão lidos e pregados sobre eles, enquanto Cristo não voltar. Então, meus irmãos, olha só como Deus trabalha. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu encerro aqui esta mensagem nesta manhã, te dizendo que a sua luta neste dia, nesta oportunidade, ela está sendo permissiva de Deus para te levar ao trono da graça de Deus. Ela está sendo permitida por Deus para que você venha a experimentar o poder extraordinário do amor do Senhor. E você venha saber que quando você for restituído de tudo que o inimigo tem te roubado, e quando você ali se alegrar em ver a obra do Senhor, você venha saber que não é pela tua mão, não é pela mão de nenhum homem, mas é graça de Deus e a riqueza da sua misericórdia que chegou até você, até sua vida, até sua casa e te deu a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar nesta manhã mais uma vez por você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe nossa irmã Marlene Engels do Alvir. Deus abençoe minha cunhada. Deus abençoe Gídia, Yasmin. Deus abençoe seus colegas ali de trabalho. Nosso abraço a toda a seus colegas, as crianças ali da creche. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nossa irmã Marta Lisboa, lá da comunidade de Santa Inês, lá no município de São Luís Gonzaga. Deus abençoe ricamente. Nosso irmão pastor Davi Pires, Deus abençoe ricamente. Que alegria, que honra, pastor. Deus esteja convosco. Deus abençoe. Eu quero orar nesta oportunidade
por você, meu irmão, minha irmã. As necessidades que já foram propostas aqui nesta live, nesta manhã. Você que está nos ouvindo pela rádio web chamamissionaria.com. Você que está conosco pela Sérbio web radiotv.com aqui de Blumenau. Você que está ao vivo aqui pela live. Você que ainda for alcançado pelo compartilhamento dos irmãos. Eu louvo a Deus e eu agradeço a Deus pela sua vida. São 8 compartilhamentos já. Que coisa linda, meus irmãos. Compartilhe mesmo essa live. Espalhe esta palavra, esta mensagem, para que muitas almas venham ser alcançadas. Vidas venham ser alvos desta graça maravilhosa. E eu quero nesta manhã, meus irmãos, orar com você, para que a graça do Senhor Jesus venha a ser ministrada ao seu coração. Eu deixei aqui na descrição da live meu Pix. Se você sentir no coração de nos ajudar no trabalho da obra de Deus, nós ainda somos voluntários na obra do Senhor e carecemos da vossa ajuda naquilo que você puder nos abençoar. Não temos valor nenhum para estipular. Deixe Deus lhe usar para abençoar nosso ministério, para nos ajudar a manter aqui esses trabalhos que nós temos no ar. E também, meus irmãos, nós estamos aqui fazendo a obra também à nossa volta, discipulando, fazendo discipulado. Nós tivemos aqui, meus irmãos, no sábado retrasado, 181 almas batizadas. E dentre elas uma irmãzinha, uma vovó de 82 anos de idade. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa. Que coisa linda, meus irmãos. 181 almas descendo as águas do batismo. E ontem estávamos ali no círculo de oração, e um desses irmãos que passaram por esta graça maravilhosa, já estava ali dando seu testemunho, e não tem como não sair dali glorificando a Deus, por ver como Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa na vida do ser humano. Como Deus nos ama. Como Deus ama a sua vida. Como Deus te ama, meu irmão. Como Deus te ama. Aleluia. Oh, Senhor. Como Deus te ama. Aleluia. Aleluia. Eu quero nesta manhã orar com você. Quero orar contigo, meu irmão, minha irmã. Quero te convidar a fazer uma corrente de oração neste momento, para que juntos venhamos orar e glorificar o Senhor. Vamos orar a Deus. Paizinho querido e eterno, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu coloco aqui a minha vida neste dia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha, a nossa herança, fortaleza e refúgio é o Senhor para nós. E aqui, Senhor Deus, estamos neste dia para adorar o Senhor, glorificar a Ti, ó Deus eterno, e sabendo, Deus, que tudo contribui para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados pelo Teu decreto. E neste dia, Senhor, apresentamos ao Senhor a vida dos nossos irmãos, a vida das nossas irmãs, dos nossos amigos. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita com poder e graça nesta manhã. Revela a tua glória agora na vida deste homem, desta mulher. Deus, derrama agora do poder e da unção do teu Espírito Santo. E, ó Deus, confirma a tua palavra no coração do teu filho e da tua filha. Vem renovar nela agora a viva esperança deste amor, deste poder grande e glorioso que o Senhor tem manifestado ao nosso coração, pela tua gloriosa palavra. Que as promessas que o Senhor Deus tem para nós venham saltar das páginas da Bíblia Sagrada para dentro do nosso coração. E nós nesta manhã possamos tomar posse, em nome de Jesus, do milagre na nossa vida. Deus, seja na área sentimental, curando, Pai, nossas feridas da alma. Deus, sarando, Pai, trazendo perdão, trazendo, Deus, querida, condição, Pai, ao nosso coração de perdoar, de pedir perdão, de ter misericórdia e compaixão.
de termos, Pai, sermos tomados por um sentimento de empatia, para juntos com os nossos irmãos sofrer a dor, chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Senhor, que nós venhamos agora ser, Pai, tocados pelo céu, Deus, e ser curados em toda a nossa, Deus, nosso viver físico, Deus, toda e qualquer enfermidade. O Senhor não escolhe enfermidade para curar. O Senhor Deus não tem pequena ou grande enfermidade. Não tem enfermidade que não tem cura, ou cura física, que humana, científica, que o Senhor cure ou deixe de curar. Eu sei, Pai, que o Senhor tocava no leproso e ele ficava limpo. Eu sei, Pai, que Jesus dava ordem ao paralítico e ele se levantava e andava, aleluia. Eu via Jesus dizer ao cego: vê, eu quero ver e seja salvo. E ele via e passava a seguir a Cristo, glorificando e adorando ao nome do Senhor. Eu vi Jesus tomando a mão de um morto e dizendo para ele: levanta-te, e o morto se levantar. Eu leio na tua palavra que Jesus chegou diante do túmulo de um homem morto há muitos dias e deu ordem para ele, para que ele saísse daquele lugar. E Lázaro obedeceu à voz do Senhor, e a morte não o reteve, e ele saiu daquele túmulo, depois de vários dias ali enterrado, e passou a viver e glorificar o nome do Senhor. Eu prego e falo e oro de um Jesus que lá na cruz do Calvário olhou para os homens que o estavam crucificando, para a plateia que debochava, que escarnecia dele, procurando os seus discípulos, seus amigos que tinham fugido, mas também estava olhando para mim e para toda a humanidade, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Também estava ali dizendo Jesus naquele momento: em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia. E por um momento as trevas imaginaram que tinham vencido. A terra se escureceu, tremeu diante daquela condição. O próprio universo se estremeceu de medo, achando que o Filho de Deus havia sucumbido pelo poder do inimigo. Mas ao terceiro dia, a terra estremeceu de novo. O inferno foi sacudido, porque o Filho de Deus ressurgiu dentre os mortos e trouxe cativo o cativeiro. Levou a chave, tomou a chave da nossa vida das mãos do nosso inimigo e levou cativo o cativeiro. E hoje está sentado à direita do eterno Deus, aonde advoga as nossas causas diante do Pai e diante do nosso acusador. A esse Jesus nós clamamos nesta manhã e entregamos esta enfermidade, esta situação difícil no nosso trabalho, na empresa, nos negócios, na causa da justiça. Deus querido, na nossa situação financeira, Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, porque o levantar do homem e o seu deitar estão diante do Senhor. O nosso entrar e o nosso sair estão diante do Senhor. E acima de tudo, o Senhor conhece o nosso coração e o desejo que está nele, para a glória e louvor do seu nome. Deus abençoa nesta manhã. Vai tocando neste moço, nesta moça, que até este dia eram escravos de Satanás, preso na corrente das drogas, do vício, da drogadição, da bebida, da prostituição, do tabagismo. Mas pelo poder que nos é investido por Cristo, nós ordenamos a esse espírito maligno que solte agora. Nós quebramos as correntes, acabamos de desfazer o nó que estava prendendo aquela pessoa,
em nome de Cristo, amarrando-a ao vício, à imoralidade, aos adultérios e à prostituição e às fornicações, e desfazemos este laço maligno em o nome de Jesus Cristo. Nós damos ordem a esse espírito de tranca-rua que tem amarrado os negócios desta empresa, desta loja, desta indústria, deste comércio, que tem prendido o trabalho dos irmãos que trabalham com seus animais da sua lavoura, que tem tentado saquear ali os seus celeiros. Nós nesta manhã amarramos esse espírito e lançamos para fora desta vida, desta família, desta propriedade, deste negócio, deste comércio, em nome de Jesus Cristo. Ordenamos a esse espírito do inferno que tem segurado aquela causa na justiça, que tem trazido luta, dor, sofrimento, que tem impedido até do pão chegar à mesa deste irmão, desta irmã, desta família. Nesta manhã nós te ordenamos, solta agora, em nome de Cristo, e o poder do céu se derrame com glória, com fogo, e a justiça do Senhor prevaleça sobre a justiça humana, sobre a injustiça humana, que até este dia prevalecia na causa deste teu servo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa, Pai querido, agora esta alma que está aflita, que tem sucumbido diante da depressão, visita ela agora, que a luz de Cristo venha entrar, iluminar, Pai, arrancando as trevas, desarraigando-as de dentro da sua alma, para nunca mais retornarem, em nome de Jesus Cristo. E esta alma encontre descanso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Paizinho bendito e soberano, nós aqui colocamos neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus, esta casa, esta família, na tua presença, debaixo dos teus cuidados. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória e para o louvor do nome do Senhor, nosso Deus. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. E você que orou conosco e crê na oração, que a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em sua eficácia. Se você crê e toma posse neste dia, levante sua mão ao céu, diga: eu creio e eu recebo e tomo posse da palavra, da promessa de meu Deus, em nome de Jesus. Diga ainda comigo: a partir deste dia, deste exato momento, 12 horas, 7 minutos, a minha vida é mudada, a minha situação é revertida, e a minha condição é transformada. Minha condição de derrotado, de falido, de tristeza, de sofrimento, de dor, de enfermidade, de lutas, de viciado, de prostituto, de fornicador, de adúltero, de depressivo, é mudado para louvor e glória do seu nome, do nome de Jesus. Amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus. Deus fez milagre nesta manhã. Deus te alcançou, meu irmão, minha irmã. Deus tem trovejado dos céus. E neste dia